Convido a igreja a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Sofonias, capítulo de número 3. Sofonias, capítulo 3, nós faremos a leitura de todo o capítulo. Diz assim a palavra de Deus. Sofonias, capítulo 3, leitura do verso 1 em diante. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. E suas cidades foram destruídas de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina. E assim a sua morada não seria destruída segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então, darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá em Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços, o Senhor, teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Santo Deus, a Tua palavra foi lida, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Que ela cumpra então este propósito. Ilumina-nos, ó Deus, ensina-nos, encha-nos com Teu Santo Espírito, a mim para que eu possa proclamar com fidelidade as verdades aqui reveladas. A meus irmãos para que eles ouçam, aprendam,
cresçam e pratiquem aquilo que ouvirão da Sagrada Escritura. Que assim seja para a tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. No dia 11 de fevereiro de 2025, foi divulgado pela Transparência Internacional, uma ONG que trata sobre a corrupção e faz este mapeamento de como está a corrupção no mundo. Foi divulgado a posição e o ranking dos países no que diz respeito à corrupção. Portugal, pelo 10º ano seguido, caiu neste ranking. Encontra-se agora na posição 43 de 180 países. Na mesma pesquisa, diz que 96% dos entrevistados, todos portugueses, consideram a prática de corrupção algo comum entre os servidores públicos. Mas é claro que eu não quero falar ou apontar apenas o problema da corrupção aqui deste país, porque de lá, de onde eu venho, nesta mesma divulgação, o Brasil encontra-se na 107ª posição do ranking. E há 5 anos, desde 2020, quando atingiu o seu melhor resultado, a posição 94, há 5 anos consecutivos vem caindo nesta percepção sobre a corrupção. Fato é que a corrupção é notável. Percebemos isso no dia a dia. E não estamos falando apenas dos políticos, daqueles que exercem autoridade sobre nós. A corrupção é vista no procedimento dos civis, daqueles que estacionam os carros em cima das calçadas, que não respeitam o semáforo, daqueles que usam de forma errada benefícios que por vezes são concedidos. Enfim, tristemente, a corrupção é uma realidade no mundo caído. O Salmo 94 grita e clama: até quando, Senhor? Até quando? Até quando vamos conviver com isto? Até quando os ímpios exultarão? Até quando haverá a corrupção ao ponto de nos fazer olhar e enxergar isso como algo comum, como algo do nosso dia a dia? Hoje veremos que, embora a corrupção do nosso mundo, dos que nos governam, dos que nos cercam, seja uma verdade, há também uma outra verdade. Tudo isso um dia vai acabar. Há um dia para este fim. Em resposta ao salmista que grita e diz: até quando, Senhor, o ímpio vai exultar e prosperar? Há uma resposta: um dia isso vai acabar. Que dia é esse? O grande dia do Senhor, dia em que Ele trará juízo, ordem, um dia em que haveremos de celebrar com grande festa. Esta é a proposição da nossa exposição nesta manhã. O grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor será um dia de juízo, um dia de ordem e um dia de festa. Para nós entendermos um pouco melhor o texto, é necessário, então, nos situarmos aqui neste ponto da Escritura. O livro do profeta Sofonias foi escrito entre os anos 639 e 603. Este foi o período em que o rei Josias governou. Claro, estamos falando antes de Cristo. Josias, então, governou nesse período, e de acordo com o primeiro versículo desta profecia, foi neste período, então, em que Sofonias profetizou. Quando nós pensamos numa realidade de Israel para este período, vale-nos pensar e ler outros textos de profetas que atuaram na mesma época. Isaías, que já foi lido na introdução do nosso culto, mostra a situação de perversão do povo. Também o livro de Miqueias, que profetizou em período semelhante, acusa os pecados de uma nação envolta em corrupção. O que acontece é que em Israel, desde o ano 930, quando houve a divisão do reino, deste ponto em diante há um declínio moral, ético em toda a nação. A começar da justificativa do que causou a divisão. O rei Roboão, filho de Saul, governava com muita parcialidade. Ele cobrava de forma abusiva os tributos das 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul não eram em nada cobradas. Isso, obviamente, gerou uma grande divisão do povo e uma revolta ao ponto de levar a nação a se dividir em Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá.
No ano 880, com as nações divididas e o enfraquecimento do reino de Israel, que agora já não era um reino unificado, mas um reino dividido, surge no contexto paralelo a ascensão do Império Assírio. E a Síria vai governar e conquistar durante 200 anos. Vai tomar toda a região do Oriente, aproximar-se do Ocidente, vai dominar e governar até mesmo sobre o Egito, que era uma grande potência bélica, e então bater as portas do Reino do Norte. No ano 720, então, o Reino do Norte, Israel, com a capital Samaria, vai ser invadido pelos assírios, o povo será levado cativo, a terra será destruída. Quando nós lemos o livro dos profetas, você verá os servos do Senhor acusando estes pecados de corrupção, de imoralidade, de idolatria, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul. A consequência para o Reino do Norte foram eles destruídos. No entanto, no ano 612, uma aliança entre os medos e os babilônicos fez com que a Síria cedesse. Nínive, a capital do Império Assírio, vai ser tomada pelos babilônicos e a partir daquele momento, então, o grande Império Babilônico surge. E mais adiante, mesmo com tantos profetas se levantando e acusando os pecados também do Reino do Sul, pela insistência em pecar, em errar, em se voltar contra Deus, também agora o Reino do Sul será invadido. A queda de Judá se dá em 3 momentos. O ano 606, momento em que Daniel, ainda jovem, é levado para a Babilônia. Depois, o ano 597, a segunda incursão dos babilônicos à terra de Israel. E, por último, de forma derradeira, no reinado de Joaquim, ano 586, os babilônicos levam o restante do povo de Judá para a Babilônia e então dá aquele espaço dos 70 anos do cativeiro babilônico. Mas por quê? Por que Deus permitiu que o seu povo fosse levado a esta situação, tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul? Nós podemos entender isso lendo o início do nosso texto. Ai da cidade opressora, da rebelde, da manchada. O nosso texto começa então apontando as razões de Deus exercer a sua justiça. Aquela nação estava em pecado. E Deus é tão justo que ele não tolera os pecados nem mesmo dos seus filhos amados, escolhidos. Talvez poderíamos pensar que por ter o Senhor aliança com esse povo, ele poderia então fazer vistas grossas para o pecado. Mas não. Por muito e muito tempo, o Senhor advertiu o povo dos seus erros e dos seus pecados. E agora, mais uma vez, em Sofonias, escrevendo aproximadamente 30 anos antes desta derrocada final, o Senhor adverte e chama a atenção do seu povo para os pecados cometidos. O texto então começa a falar do pecado da nação como um todo. A cidade é tida como opressora. O que acontecia naquele tempo é que com o crescimento da cidade e com uma situação conturbada em torno dela, de alternância de poder, de terras sendo invadidas, de constantes conflitos, muitas pessoas buscavam refúgio e abrigo na cidade. Jerusalém, então, recebia muitas pessoas que ali buscavam algum tipo de segurança. E o que os nobres faziam com estes que vinham quase como que refugiados? Abusavam destes, oprimiam estes. Isso é muito comum em muitos lugares e aqui acredito que seja uma realidade. Olha para a situação do migrante, sabe que ele é um necessitado, não está ali muitas vezes por uma opção e então exige-se daquele ou coloca aquele numa situação por vezes subhumana. Apenas para ilustrar isso, em 2018 nós estávamos a construir nossa igreja lá no Portal dos IPs e na época havia uma grande chegada no Brasil de imigrantes haitianos. Muitos haitianos iam para o Brasil. Havia uma guerra civil no Haiti e buscando refúgio, buscando sobreviver, os haitianos iam lá para o Brasil, principalmente para São Paulo, onde nós estamos. E aí um irmão me procurou certo dia e falou, pastor, eu estou vendo o senhor falar que está com dificuldade com mão de obra, que está tudo muito caro. Por que o senhor não enche uma Kombi, vai lá na Praça da Sé, contrata um monte de haitianos, se o senhor der R$50 para eles, uma marmita, eles vão vir trabalhar aqui com um sorriso no rosto. Eu falei, meu irmão,
Só para vocês terem uma ideia, a diária do pedreiro a essa época lá era algo em torno de R$ 150. Ou seja, a proposta do irmão, se é que é irmão, era oferecer 3 vezes a menos, ou 2 vezes a menos, aquilo que seria o justo, simplesmente porque o oprimido estava nessa condição de pobreza, de necessidade. Agora, vocês acham que a corrupção está só em quem governa? Por vezes não. Por vezes está em pessoas que pensam exatamente assim. Dá qualquer coisa, a pessoa está precisando mesmo. Oferece um valor qualquer, pequeno, talvez uma refeição, e põe ele para lavar suas roupas, para passar seus ternos, para limpar sua casa. Essa pessoa vai aceitar, afinal de contas ela precisa. E sabe o que a gente faz e até acha por vezes que estamos fazendo algo muito bom? É melhor ter o pouco do que não ter nada. Esse tipo de opressão estava acontecendo em Israel. E o Senhor fala, ai da cidade opressora, da cidade rebelde. Aquela cidade estava se opondo à lei de Deus. A rebeldia não era por um quebrar apenas das condições minimamente éticas da relação com o próximo. Eles estavam a ignorar a própria lei do Senhor, vivendo contrariamente àquilo que a Escritura havia prescrito a eles. Por isso é tida e chamada de rebelde. Também a cidade é chamada como manchada, ou numa melhor tradução, profana. E a palavra hebraica que nos foi traduzida como manchada, em algumas traduções como profana, fala de uma profanação religiosa. Então havia não apenas um problema social, mas também um problema religioso. Haviam naqueles momentos muitos cultos pagãos, envolvendo a práticas de imoralidade e sexualidade em meio a estes ritos, e aquele povo de Deus, consagrado para adoração apenas e tão somente a Yahvé, estavam se corrompendo também no seu culto e na sua adoração. Por isso, então, o Senhor clama, ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Mas pior do que o pecado é a postura em relação ao pecado. Porque o crente não é aquele que não peca. O cristão peca. O ímpio peca. Então o que nos diferencia de alguém que não crê em Jesus? Se o ímpio peca e nós pecamos, o que nos diferencia deles? A nossa postura em relação ao pecado. E aí veja qual é a postura destes em relação ao pecado. Não atendem a ninguém. Não aceitam a disciplina e não confiam no Senhor, nem se aproximam do seu Deus. Essa é a grande diferença. É verdade que um crente em Cristo Jesus pode em algum momento mentir. E quando eu falo pode, não é a permissão para, mas é o fato de que infelizmente acontece. E o ímpio também mente em algum momento. Contudo, qual a diferença de um para o outro? Este cristão, ao ser advertido do seu pecado, ele atende, reconhece, se arrepende. Este, ao ser confrontado, aceita a disciplina. Este, ao ser confrontado, confia no perdão, na graça e na misericórdia que vem do Senhor e tem isso como estímulo para viver em santidade. Este, então, reconhecendo a graça que o alcançou, se aproxima de Deus. Mas esta não era a condição daquela cidade. Mesmo com estes pecados, quando os profetas foram anunciar o juízo de Deus, a repreensão de Deus, o que eles fizeram? Mataram os profetas. Perseguiram os profetas, lançaram profetas no poço. Esta foi a atitude desta cidade, deste povo, que não atendia a ninguém. Quantos são assim? Quantas são aquelas pessoas que quando você chega para confrontar o pecado, ela bate o pé, ela não aceita, ela não ouve, você está falando e ela já está retrucando em cima, não tem menor disposição para minimamente parar e ouvir, e sendo disciplinada, então faz um bico desse tamanho, fecha a cara, e se você é amigo daquele momento em diante, já não é mais amigo, e se é a igreja preocupada em disciplinar, corrigir, ensinar, então a pessoa muda de igreja, sai. Ai desta cidade, que não apenas tem o pecado, mas quando vem a repreensão também não atende. Quando vem a repreensão, a disciplina não se submete, não confia no Senhor e nem se aproxima de Deus, tem total indiferença ao pecado. Perceba então que de forma geral a cidade é condenada, mas então de forma específica ela também será pontuada aqui e advertida. Dos versos 3
em diante, do verso 3 e 4, nós temos os pecados dos líderes. Seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Palmer Robertson, comentando este trecho, fala assim sobre os príncipes: os representantes reais da nação empregam força bruta para devorar o pobre. Em vez de pastorear, de cuidar, de suportar o povo, eles oprimem, mantêm a sua nobreza às custas do sofrimento do outro. O texto segue e diz: os seus juízes são lobos no cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Aqueles que eram responsáveis por executar a lei do Senhor com imparcialidade, revelam um temperamento de um lobo que ronda durante a noite. Esta ideia, então, como lobos do cair da noite, faz um contraste do que era o julgamento correto. Quando você imaginava em Israel um julgamento transparente, isento, justo, você fazia aquilo às claras, à luz do dia. Essa proposta, como lobos fazendo algo no cair da noite, é aqueles conchavos. Olha, então o julgamento é amanhã. Vem jantar aqui em casa para a gente conversar antes. Quem sabe a gente pode mudar alguma coisa. Aquilo que não era feito à luz do dia para que todos vissem, para que todos ouvissem, para que todos percebessem a forma como estava sendo julgado. Não eram assim que os juízes procediam como lobos, que à noite planejavam a forma de devorar as suas vítimas. Então todo tipo de acerto, todo tipo de corrupção, todo tipo de malandragem era combinado às escuras e não feito como à luz do dia. Aí a gente pode pensar, tá falando daquela classe que é a pior, os políticos, os governantes, os juízes. Mas não para por aí. E os profetas? Os servos de Deus, diz o verso de número 4, os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os falsos profetas eram não só levianos declarando a palavra de Deus quando ele não havia falado nada, eram também homens pérfidos. Eles recebiam para mudar aquilo que Deus havia dito. Então, eu tenho um amigo ou alguém muito rica que pode me gerar benefícios, e se eu for lá na casa dele e falar uma profecia bonita, essa pessoa vai me querer muito bem e vai continuar me ajudando, me agradando. Essa era a posição dos profetas. Quase aquela coisa, diz aí o que você quer ouvir. Então eles enchiam a boca e falavam, eis que te digo, estou vendo coisa boa para você aí. Então, por uma profecia tão positiva, e falava isso em nome de Deus, aqueles nobres abraçavam e falavam, é isso, é esse tipo de profeta que a gente quer. Esse profeta que está falando coisas boas de Deus, não esses outros profetas que ficam falando que Deus vai vir com juízo. A gente quer estes que anunciam as coisas boas. Vou dar uma oferta maior para ele. Esse eu vou abraçar e colocar para se banquetear na minha casa. Essa era a posição dos profetas nos dias em que Sofonias escreve. Mas será que ninguém se salva? Quem sabe os sacerdotes? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre os sacerdotes? E os seus sacerdotes? Profanam o santuário, violam a lei. Eles não só causavam confusão às vidas daqueles que foram obrigados em consequência de suas decisões, como também seu assalto era contra a lei de Deus, propriamente dita. Somente a violência contra a lei de Deus podia explicar a perversão promovida pelos sacerdotes de Judá. Distorciam a lei do Senhor, para não criar conflito, para não perder os benefícios, para contar sempre com a simpatia do povo. Então eles validavam os pecados dos príncipes, dos juízes, não os acusavam e não os confrontavam. Essa era a situação de corrupção daquela nação. É por isso que o Senhor, então, vai anunciar juízo. E vai levantar Sofonias para falar sobre o grande dia do Senhor. E por isso afirmamos que o grande dia do Senhor será um dia de juízo. Quando olhamos esse cenário, é muito distante, talvez, daquilo que nós vivemos hoje. Eu não sei cá em Portugal, mas no Brasil tem sido terrível. Aqueles que nos governam, aqueles que nos representam no judiciário, aqueles muitos falsos profetas que estão a encher igrejas, falando coisas que Deus não mandou dizer e não falou para serem ditas,
Aqueles muitos sacerdotes que fazem vistas grossas para o pecado, distorcendo a palavra de Deus, apenas para ter um grande público na sua audiência. Até quando, Senhor? Até quando as coisas vão ser assim? Até quando vamos continuar caindo no ranking daquilo que é o justo, o correto, o claro, o transparente? Até o grande dia da vinda do Senhor Jesus. Então o texto passa a nos dizer: o Senhor é justo. Haverá um grande dia. E a mensagem do grande dia é a principal mensagem de Sofonias. É a expressão que mais se repete em todo o livro. Se você olhar os 3 capítulos deste livro, o tempo todo Sofonias está anunciando: um grande dia do Senhor virá. É chamado de dia de desolação, dia de angústia, dia de aflição, dia do exercício da ira de Deus. O grande dia do Senhor é a temática aqui. E que dia será este? Quando será este dia? O dia da volta de Cristo. E este será então um dia de juízo. Mas por que um dia de juízo? Primeiro, por conta do caráter do nosso Deus. O nosso Deus é justo. Depois de apontar os pecados, então, o texto vem e nos informa: o Senhor é justo. E agora temos 5 características dessa justiça de Deus. A primeira: o Senhor é justo de forma próxima. O Senhor é justo e está no meio dela. Quando nós lemos Apocalipse, em cada uma das cartas às igrejas, o Senhor fala uma expressão: conheço as tuas obras. O Senhor olha a pedras vivas e diz: conheço as tuas obras. E é bem verdade que isso tem um aspecto muito positivo. Ele sabe aquilo que nós estamos fazendo de bom, sabe as injustiças que fazem contra nós, sabe a fidelidade com que nós tratamos a palavra de Deus, sabe as lutas, as dificuldades, os problemas, as lágrimas. Ele enxerga-nos. Mas o problema é que Ele nos conhece tanto que Ele também conhece o nosso pecado. Ele conhece aquelas coisas que escondemos. Ele conhece aquelas coisas que preferimos deixar embaixo do tapete. Ele conhece as nossas obras. Ele é um juiz que, ao pegar o processo em sua mão, Ele não está indo por aquilo que os peritos falaram, ou por aquilo que o investigador colocou nos autos. Ele conhece de perto. A palavra aqui é como se Ele fosse, ao exercer o seu juízo e a sua justiça, não o fizesse pelo testemunho e pelo relato de outros, mas por aquilo que Ele mesmo viu. Porque Ele está no meio do povo. É uma justiça próxima. Mas não só isso, a segunda característica é que ela é uma justiça pura, não comete iniquidade. Não vai ter qualquer brecha para algum tipo de suborno, para algum tipo de esquema, para algum tipo de conchavo. Não tem qualquer tipo de iniquidade, é puro o julgamento do Senhor. Não dá para colocar uma propina. No grande dia do Senhor não dá para você colocar lá: olha, mas eu fiz muita coisa boa na igreja, eu cantei no coral, eu sou filho de crente. Não dá para pagar uma propina para entrar no novo céu e nova terra, colocando talvez a menção dos muitos valores de dízimos e ofertas que você deu, como se você de alguma forma pudesse corromper a Deus. Não tem jeito. No caráter do Senhor, sua justiça é próxima, é pura, mas é também constante, não é circunstancial. Manhã após manhã, traz Ele o seu juízo. Por vezes nós deparamos com uma justiça que é aplicada em determinados casos. Então, dependendo da situação, dependendo do momento, isso aqui é justo e vale até a prisão. Mas dependendo, dá para a gente revisar, repensar, muda o fórum, tira de Brasília, põe em Curitiba, ajusta um pouco aqui, um pouco ali, e aí, dada a circunstância, a gente ajusta o julgamento. Mas com Deus não é assim. Não importa o tempo, não importa a época, Ele é justo. Não é circunstancial. Não é em alguns momentos isso aqui vale, em outros não, como infelizmente muitos tentam fazer. Olha, veja bem, isso aí que está na Bíblia, isso era para aquele tempo. Não! A palavra do Senhor continua sendo nossa regra de fé e prática. O que valeu para os nossos irmãos do passado, valem para nós e valerá para os nossos filhos e netos. Ainda que todo mundo ao nosso redor mude, a justiça de Deus e os critérios de Deus não são circunstanciais. No caráter de Deus, a sua justiça é clara. Traz Ele o seu juízo à luz. Veja o contraste com aqueles juízes lobos que tramavam na calada da noite. Deus faz o seu julgamento à luz do dia. Sabe o que isso significa? Que
não tem coisa nas entrelinhas. Não tem linhas pequenas ali na lei de Deus. A lei do Senhor é clara. Aquilo que Ele exige que eu e você façamos, foi nos revelado com clareza na palavra. E Ele continua a usar servos dEle para nos ensinar e expor com fidelidade a palavra, nos ensinando sobre o nosso pecado. Porque Ele é justo. Ele não vai colocar uma regra difícil de ser complicada, difícil de ser feita, exercida. Olha que interessante. Quando nós pensamos nas inúmeras discussões teológicas, perceba que elas se dão em questões que não estão tão ligadas ao nosso dia a dia. Veja, você vai ter uma discussão gigantesca sobre o milênio. Mas, independente da palestra que a gente dê de 2 horas sobre o milênio, amanhã você vai trabalhar e não vai fazer muita diferença se você crê no milênio depois ou antes do arrebatamento. Porque este não é um assunto primário. Imagine, por exemplo, a questão ligada ao infralapsarianismo ou supralapsarianismo, discussões eternas sobre isso. E qual é a diferença disso? Na criação de seus filhos? Nas resoluções dos problemas do casamento? Nenhuma. E eu não estou dizendo que esses temas e essas discussões teológicas não devam ser pensadas e tratadas, devem ser. Estudamos a Bíblia para isso. O que eu estou querendo mostrar aos irmãos, que as coisas do dia a dia, daquilo que Deus deseja que façamos, como maridos, esposas, filhos, trabalhadores, crentes, essas coisas são padrão. O presbiteriano, o assembleiano, o batista, o metodista, todos creem na mesma coisa. Todos receberam e entendem os 10 mandamentos e sabem como cumpri-lo. Aí você pode entrar na questão se cumpre, mas aí já é outros 500. Mas o entendimento da regra é claro. Não é não matarás e um monte de coisa na frente. É não matarás. Porque na proposta do nosso juiz, há clareza naquilo que ele exige de nós. A quinta característica sobre a justiça do nosso Deus, que faz parte do seu caráter, é que ela é perfeita, assertiva, não falha. Mas o iníquo não conhece a vergonha. A lei do Senhor é perfeita. Nunca ele estará errado. Sempre que ele julgar e exercer o juízo, a sua justiça será perfeita. Quando pensamos então no grande dia do Senhor, precisamos entender como isso será. Será um dia, sim, que ele trará juízo sobre as nações, sobre os homens, sobre estes que estão entregues a essas corrupções, que rejeitam a disciplina, que rejeitam a exortação. E aí talvez nós pensemos, coitadinhos, mas não. Porque não será um julgamento injusto, circunstancial, parcial. Será um julgamento puro, santo, perfeito, porque isso faz parte do caráter do nosso Deus. Aí o nosso texto apresenta toda a estrutura como um grande tribunal. Veja que a acusação foi feita dos versos 1 a 4, o pecado é apresentado. O juiz é apresentado agora no verso de número 5. Agora, o verso de número 6 mostra como vai ser o critério desse julgamento. O texto então diz: exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas de maneira que não há ninguém que as habite. Qual foi a maneira que o Senhor tratou as outras nações que também se rebelaram contra ele? Principalmente o reino do norte, que caiu primeiro. Os mesmos profetas que Deus usou, ou o mesmo Espírito de Deus que atuou nos profetas que profetizaram ao reino do norte, foram usados também pelo Senhor no reino do sul, acusando pecados, apontando os erros, apontando as falhas. O reino do norte aceitou a disciplina, a exortação, atendeu ao chamado de Deus? Não. O que aconteceu? A Síria chegou lá, 720, destruiu absolutamente tudo, levou cativo o povo, pôs naquela terra um povo estranho. A terra ficou desolada, destruída. E aí veja o que o Senhor diz: eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina. A acusação foi feita, o critério é apresentado, ou seja, o que eu fiz com as outras nações eu vou fazer com Judá, se Judá não me ouvir. Mas o que Judá faz? Se corrompe. Na legislação a gente chama
um dos critérios para julgamento, a jurisprudência. Um determinado caso, no julgamento deste, foi aplicado uma determinada pena. Se um caso igual ou semelhante acontece, aquilo que foi feito no julgamento anterior será tido como base para o julgamento atual. O nome disso é jurisprudência. Então eu tinha uma nação com pecados semelhantes à de Judá. Que nação era essa? O Reino do Norte, bem como as demais nações que foram também destruídas. Então qual foi o critério do Senhor? Este juiz que é santo, que é puro, que é bom, que não se dá pelas circunstâncias, que não aceita suborno, que enxerga os pecados da nação, ele olhou, julgou, condenou e executou a pena. Por que com Judá seria diferente? Não seria. Mas o que o Senhor propõe aqui? A ideia era que Judá, olhando o que aconteceu com o Reino do Norte e vendo o cumprimento profético ali da ira do Senhor se manifestando contra eles, o que aconteceria? Judá no sul atenderia então a disciplina do Senhor. É a expectativa de que pelo exemplo, então aquele que está a observar não faça. Mas foi isso que aconteceu? Não. Diz o texto, eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Aí a gente pode pensar, que nação ruim, né? Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes eu já ouvi alguma coisa do tipo assim, Adão e Eva, como eles foram bobinhos e inocentes. Se eu tivesse ali, eu jamais comeria do fruto. Irmãos, nós vimos o exemplo dos nossos pais e ainda assim caímos na sedução da serpente. A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado, a gente sabe que o pecado vai dar em caminhos de morte, porque há caminhos que para o homem parecem ser bons, não é assim que diz Provérbios? Você olha então e fala, puxa, isso aqui é bom, isso aqui é gostoso. Está me seduzindo, eu estou me sentindo atraído por isso. Mas você sabe que dá em caminho de morte. Mas aí você ouve a serpente falando, é certo que não morrereis, é certo que não morrereis. E você conhece a história de Adão e Eva. Você já pintou o desenho dos nossos pais várias vezes. Você já ouviu a história, você já viu isso em filme. Você sabe, conhece, sabe que vai dar em morte. Mas o que você faz, e o que eu faço por vezes, caímos no pecado. Por vezes nós não paramos e pensamos, eu vi o que os nossos pais fizeram, e eu vi a justiça de Deus, e eu vou fazer diferente. Mas se Adão e Eva é um exemplo, quantos outros a gente poderia pegar? De muitos momentos que estão registrados na Bíblia, de grandes homens de Deus incorrendo em pecados diferentes que infelizmente nós incorremos, em que há a justiça de Deus sendo manifestada no texto, a consequência do pecado, a tristeza que aquilo causou, a destruição que aquilo causou à nação, a famílias, a lares, a filhos, e ainda assim olhamos aquilo, fechamos os olhos, não aceitamos a repreensão, não aceitamos a disciplina, não aceitamos a exortação e caímos no pecado. Eu imaginei que eles fossem fazer diferente. Eu imaginei que eles teriam um mínimo de bom senso e fariam diferente. Mas o que eles fizeram? Se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Não tiveram coragem de fazê-lo à luz do dia. Mas de madrugada, acordaram cedo para começar a pecar mais cedo. E assim se entregaram em todos os seus atos. Nós vemos então o julgamento do Senhor. E nesse julgamento então ele condena este povo. A acusação, ao critério, a expectativa, a sentença e agora o cumprimento da pena. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor. Esperai-me até quando? Quando nós pensamos neste grande dia que está sendo anunciado em Sofonias, há dois aspectos no cumprimento dessa profecia. O primeiro, imediato, aquilo que se dá logo depois, no ano 606, quando os babilônicos invadem Judá, levam cativo o povo. Mas também há um cumprimento escatológico. E aqui não é qualquer forçação de barra exegética, trazendo isso para nós, ou aplicando para um aspecto futuro. Essa fala sobre o grande dia do Senhor se deu no Antigo Testamento através dos profetas, falando sobre a queda do Reino do Norte e Reino do Sul, mas é repetida no Novo Testamento. Quando nós lemos, por exemplo, o texto de Atos, capítulo 2,
quando Pedro vê tudo aquilo que está se dando ali em Pentecostes, e alguns estão a zombar daqueles que falavam das grandezas e maravilhas de Deus, os tendo como embriagados, Pedro fala, não, não, não. O que está acontecendo aqui é o que fora profetizado por Joel. Que antes que viesse o grande dia do Senhor, ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então Atos fala sobre um grande dia que ainda virá, e que para isto acontecer, viria antes a descida do Espírito Santo. Paulo também, escrevendo aos Tessalonicenses, fala que o anticristo vai se manifestar antes que venha o grande dia do Senhor. É o mesmo grande dia. Aquele que já se cumpriu, o julgamento do Senhor que já se cumpriu para Judá e Israel. Mas ainda vai se cumprir adiante para todas as nações, num aspecto escatológico. Pedro fala disso com ainda mais detalhes. Na sua segunda carta, capítulo 3, versos 3 a 10, nós lemos assim: nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então isso que eu estou dizendo, talvez haja alguém aqui a pensar, o pastor está falando isso daí, mas é balela. Tanto tempo que o mundo é assim, tem corrupção e nada aconteceu. Corrupção não começou hoje, nem século passado, nem há 200 anos atrás. Corrupção existe desde que o mundo é mundo. E Deus nunca fez nada, então não vai fazer. Muitos estão escarnecendo. Fica aí falando desse dia do julgamento, do juízo final. Muitos estão pensando assim. Isso é coisa de crente, é o seu pastor fanático que fica falando dessas coisas. Muitos estão escarnecendo e zombando como se este grande dia não viesse. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele apenas está sendo longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca. Em outras palavras, Ele não está demorando, Ele só está sendo bondoso, esperando você que está escarnecendo dele, se arrepender dos seus pecados e vir a Ele. Ele está dando tempo para que isso aconteça. Não é demora, é bondade, misericórdia, longanimidade. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Virá o grande dia do Senhor. Quero trazer algumas aplicações para nós diante desse primeiro ponto, que o grande dia do Senhor será um dia de juízo. Há 4 maneiras de você lidar com a corrupção dos nossos dias. A corrupção está aí. Essa maldade toda que nós vimos do verso 1 até o verso 4 era real em Israel, era real em Judá, é real aqui em Portugal, lá no Brasil. E qual vai ser a nossa posição diante disso? A primeira postura que você pode ter diante disso é da indiferença. Pastor, sempre foi assim mesmo, então não tem nada que eu vá fazer para mudar, então, paciência. Vamos viver, cada um vive sua vida, cada um cuida do que é seu, eu vou cuidar do que é meu, e deixa isso para lá, não sou eu que estou corrompendo, então está tudo bem. Sabe qual é o problema desse pensamento? Você se torna cúmplice. E se você é cúmplice, então você é parte do todo. O não fazer nada é escolher fazer alguma coisa. O quê? Se recusar a apontar e condenar aquilo que é errado. Não há, então, a neutralidade. Se você opta pela indiferença, pela omissão frente à corrupção, então você está se corrompendo também. Então, quando você vê alguma coisa errada lá no seu trabalho e você opta pela indiferença, isso aí não sou eu que estou fazendo, é meu colega de trabalho, então o problema é dele. Você está se corrompendo junto com ele. Isso daí, eu voto nesse camarada, mas se ele fizer alguma coisa errada, o problema é dele, eu tenho minha consciência tranquila. Você está se corrompendo com ele. Se você está numa igreja corrupta, com líderes corruptos, mas eu faço a minha parte, isso daí é do meu líder, ele que se acerte com Deus. Se você tem consciência, você está se corrompendo com ele. Se você olha os pecados do seu cônjuge e não adverte,
evitando criar algum grande problema na sua casa. Não quero desgastar o relacionamento, prefiro não falar nada. Essa indiferença vai lhe causar problemas. E ver o pecado do outro, a corrupção do outro, e ser indiferente a este pecado, é fazer parte também deste erro e deste pecado. A segunda forma de você lidar com a corrupção é a acomodação. Já que todo mundo faz, que mal há em eu fazer também? Mas isso aí, pastor, você está falando desse jeito aí, mas todo mundo é assim, né? Aqui é comum ser desse jeito. Essa acomodação também nos leva a participar e fazer parte da corrupção. Uma terceira posição possível em relação à corrupção é a desesperança. Pastor, olha, eu cansei. Em muitos momentos eu já me posicionei contra, em muitos momentos eu já bati o pé, mas agora eu cansei, não tem mais esperança, nada vai mudar. E o problema, meus irmãos, de perdermos essa esperança é que nós deixamos de acreditar na justiça de Deus. Mas ainda uma quarta forma de você se portar diante da corrupção é com a indignação. E a indignação pode ter uma variável positiva e outra negativa. Estar positivamente indignado é ter fome e sede de justiça, e bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Esses que têm fome e sede de justiça reconhecem o pecado, acusam o pecado e confiam na justiça feita por Deus. Mas uma outra indignação, e esta não é positiva, é aquela que produz em nosso coração ira. A ira pecaminosa, que nos leva à anarquia, à violência, a uma revolta de insubordinação, a um ataque desrespeitando as leis, mas fazendo valer a justiça nossa a qualquer custo, que aí não é justiça, é vingança. E ao Senhor pertence a vingança. Deus nos convida ao arrependimento, a aceitar a disciplina. Claro que dói. Claro que implica sempre em renúncias. Mas é melhor do que você enfrentar o tribunal de Deus. E esse dia vai chegar. Nós somos expostos a alguns pecados aqui. E chegará um dia em que o Senhor vai exercer juízo de forma dura. E o que vai acontecer nesse dia? A minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Meu convite a você, que você não se acomode, que você não seja indiferente, que você não apenas perca as esperanças em algo melhor, mas principalmente, que você olhe para si, veja aquilo que há de corrupção em si, mude, aceite a disciplina do Senhor, recorra ao nosso Deus, para que o grande dia do Senhor, para você, não seja um dia de juízo. Que seja para os ímpios, que seja para aqueles que não estão em Cristo, mas não para você. Mas o dia do Senhor não será apenas um dia de juízo, também será um dia de ordem. E aí o texto nos fala assim: então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam em comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. É muito lindo aquilo que Deus vai fazer neste dia. Naquele dia, que nós não sabemos a data, o quando, mas sabemos que virá. O Senhor trará juízo sobre os ímpios. Mas Ele também vai colocar em ordem todas as coisas. Todas as coisas que foram desordenadas pelo pecado, pela queda, serão agora reorganizadas, a começar do culto ao Senhor. Naquele dia, então, o Senhor vai restaurar. O que Ele vai restaurar? Primeiro, Ele restaura-nos a condição original. Darei lábios puros aos povos. Veja o contraste com aquilo que nós lemos em Isaías. Deus virando a cara, não suportando a adoração do povo, agora Ele concede lábios puros. Ele vai colocar em ordem as coisas. Esse culto está meio desordenado, está meio bagunçado, a vida não está muito coerente com as palavras. Então agora eu vou colocar ordem em tudo isso. Darei lábios puros aos meus povos, aos meus, para que eles possam me adorar em santidade.
Ele restaura a reunião e a comunhão dos eleitos. Já não há mais divisão, a igreja de brasileiros ou de portugueses, gentios ou judeus. Agora, da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Todos diante do Senhor, rendendo culto ao Senhor. Não há mais pobre e rico, gordo e magro, todos diante do Senhor, adorando ao Senhor em santidade. Ele está colocando em ordem as coisas. Ele está colocando em ordem as coisas e restaura também o nosso relacionamento com Ele. Todos agora se apresentam em sacrifícios de louvor, de adoração ao nosso Deus. E isto será um sacrifício aceitável. Apocalipse nos mostra uma visão deste dia. Veja o capítulo de número 7, os versos 9 e 10. Nos fala assim então a palavra do Senhor. Apocalipse 7, versos 9 e 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 24 seres viventes, os 4 seres viventes ante o trono se prostraram sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Agora todos estão ali, de pé, com vestiduras brancas, reunidos, com lábios puros, louvando ao Senhor. Ele coloca em ordem as coisas. Neste colocar em ordem, ele não apenas restaura, ele também remove. O que ele vai remover? Verso de número 11 de Sofonias 3. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. A primeira coisa que o Senhor vai remover é a culpa. Irmãos, esse texto traz sobre o meu coração uma emoção muito grande. O reverendo Leonardo falou no momento da contrição sobre a tristeza que é Deus olhar e falar: eu não suporto vocês reunidos me adorando. Olha que coisa terrível. Imagina o nosso pecado, o meu pecado, o seu pecado, causar no Senhor esse tipo de cansaço. Eu estou farto. Escrevendo a Malaquias, nós vemos ali, quem dera tivesse alguém que fechasse as portas para que isso não acontecesse. Quantas vezes o Senhor olha para mim, olha para você, e o olhar do Senhor é de grande frustração. Eu fico imaginando quando eu peco, o Senhor lá do céu olhando e falando: puxa, Jonatas, você é pastor, você acabou de ensinar sobre isso, olha o que você está fazendo. E quantas vezes o meu pecado, quantas vezes o seu pecado, aquilo que a gente fala, as coisas que escapam, causam no Senhor uma profunda decepção, e Ele: não era isso, não era assim, não era desse jeito. Mas sabe o que o texto está nos falando? Que naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras. Naquele dia, nada do que a gente fizer vai ser motivo de vergonha e tristeza diante do Senhor. Ele vai ter removido toda a sentença que era contra nós. E mais adiante veremos, ele terá alegria em nós. Colocando em ordem as coisas, ele remove a culpa. Não são agora um bando de pecadores miseráveis. É o meu povo santo, com lábios puros, reunidos diante de mim. Ele remove os ímpios. Porque não faz sentido um mundo bom, justo, num tempo de festa, o ímpio estar lá. Então diz o texto: então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Qual é a principal característica que é posta do ímpio aqui, irmãos? Soberba. Olha que sério isso. O texto não fala, então, removerei de ti os imorais. O texto fala, removerei os soberbos. E que soberba é essa? É aqueles que não têm a capacidade de reconhecer o seu pecado.
É aqueles que não têm a capacidade de recorrer até o Senhor, que acham que são bons o bastante. O pastor está falando aí de pecado, mas eu não sou tão ruim assim. Tem gente bem pior. Isso é soberba. Quem vai ficar? Mas deixarei no meio de ti, verso 12, um povo modesto, humilde, que confia em nome do Senhor. Sabe o que o texto está propondo para a gente aqui? Naquele dia, imagine o Senhor chegando e falando: e aí, juízo ou festa? Aí você fala: festa, Senhor. Tá, por quê? Não, festa porque, veja, pega o meu histórico lá com o pastor Leonardo na Pedras Vivas. O senhor vai ver que eu fui alguém muito comprometido, eu dei o dízimo, eu chegava no horário, eu não era o melhor pai, mas era uma pessoa boa, eu me esforçava, tive meus erros aqui e ali, mas, pastor, Deus, dá para me colocar aí. Tem gente bem pior do que eu acho que eu posso ir para a festa sim, não sou tão ruim assim. Ou ainda, olha, eu confesso que não era crente de ir todo domingo certinho, mas também eu nunca me corrompi, nunca roubei, nunca traí minha esposa, fui legal, não tem inferno, não precisa de tudo isso. Sabe qual é o nome disso? Soberba. Então você está achando que essas obrinhas pequenas de não ter feito isso, ou ter feito um pouquinho mais aqui e ali, é o suficiente. Quem fica? Que é humilde. Aquele que confia em nome do Senhor. Qual a resposta que eu devo dar? Senhor, eu não mereço a festa. Eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que o meu pecado, ainda que fosse um só, já seria suficiente para a minha condenação, porque ele destoa da tua santidade. Mas eu confio em o nome do Senhor. Eu confio em nome daquele que na cruz morreu pagando preço pelos meus pecados. Eu confio no nome daquele, Cristo Jesus, que cumpriu a lei que eu não dei conta de cumprir. E não é pelos meus méritos, mas pelos méritos dele, Cristo Jesus, a salvação enviada aos homens, nesta confiança da provisão que vem do céu para a redenção do meu pecado, é que eu estarei na festa e não no juízo. Estes o Senhor vai deixar. Os outros o Senhor vai remover. E qual é o processo de tudo isso? O Senhor colocando em ordem todas as coisas. Ele restaura, ele remove, mas ele garante. O verso de número 13 diz: os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Qual a garantia que nós temos que vai continuar sendo bom? Porque o próprio Deus nos diz que naquele dia, não apenas vai separar o que presta e o que não presta, não apenas separar ímpios de justos, justificados em Cristo, naquele dia, Ele vai nos habilitar com uma condição de nunca mais cometermos iniquidades, de nunca mais proferirmos mentiras, de nunca mais achar na nossa boca língua enganosa. Então seremos constantemente apacentados e pastoreados pelo Senhor. E não haverá mais quem nos espante. O Senhor, então, desfará as obras do diabo de forma última e consumada, para que agora ninguém mais nos espante e estejamos debaixo do seu pastoreio. O grande dia do Senhor vai ser um dia de juízo, vai ser um dia de ordem. Mas por fim, o grande dia do Senhor será um dia de festa. Depois de falar sobre o Senhor trazendo juízo e colocando em ordem todas as coisas, o texto nos faz um convite. Canta, rejubila, ó filha de Sião. É curioso nós lermos Sofonias, porque o tempo todo Sofonias acusa e aponta os pecados, e vai, um após o outro, nação após nação. Mas no final do livro, no último trecho do livro, qual é o convite? Canta e rejubila. Parece ser completamente contraditório, né? Você ouviu a exortação o tempo todo, e ao final o que você ouve? Um convite para cantar, louvar e adorar a Deus. Canta e rejubila. Por quê? Primeiro, júbilo pelo perdão. O verso 15 diz: o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti.
o Senhor afastou as sentenças que eram contra nós. Qual seria o tamanho da sua ficha corrida diante de Deus? Qual seria o tamanho da lista dos seus pecados? O Senhor então pega tudo isso, amassa, joga fora, canta e rejubila. Se alegre. Eu não sei se você já viveu alguma situação de estar em pecado e não ter confessado aquele pecado. E você está pecando, você está errando, você sabe que tem um fio solto. Que se em algum momento alguém descobre aquilo, você está lascado. Então você sempre fica ali. Toda vez que alguém chega para você e fala, preciso falar com você, já dá aquele gelo no seu coração falando, eita, será que ele descobriu? Será que ele está sabendo? Será que é agora? E o quanto aquela culpa te consome. O quanto aquela situação vai te pondo para baixo ao ponto que a sua adoração já não sai, a sua oração já não passa, e você vai se sentindo cada vez mais hipócrita, mais falso, mais sujo. Esse é o resultado quando a gente fica adulando, acobertando e escondendo o nosso pecado. Mas quando nós confessamos, abandonamos e deixamos, alcançamos do Senhor misericórdia. Provérbios 28, 13. E aí sabe o que o texto diz? Que naquele dia, para aqueles que de forma humilde chegaram e falaram, Senhor, eu não presto, eu estou fazendo tudo errado, eu me submeto à Tua disciplina, à Tua exortação, eu me arrependo do meu erro, eu confio em Cristo Jesus e no perdão que vem do alto. Naquele dia, Ele pega tudo isso e lança fora. O que fazer? Canta e rejubila. Naquele dia você vai cantar e festejar porque Ele lançou fora o inimigo, o acusador. Lançou fora o teu inimigo. Já não tem mais ninguém para te acusar dos seus pecados. Então, canta, festeja, rejubila, ó filha de Sião. Naquele dia, o rei está presente. Canta, festeja. O rei de Israel, o Senhor está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Ninguém nos afrontando, ninguém nos intimidando, ninguém em corrupção arrancando de nós aquilo que é por direito. Festeja, rejubila. Você estará guardado pelo Senhor, na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É tempo de festa, de alegria. Agora veja o verso 17, a parte B. Perdão, a parte A e B. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Que coisa linda. Se nós falamos agora há pouco que existem momentos que o Senhor está farto de nós, o texto nos convida a cantar e celebrar, porque vai ter um dia que o Senhor vai ter prazer e alegria em nós. Vai ter satisfação em nós. Eu não sei se você consegue ter dimensão disso. Vai ter algum momento que o Senhor vai olhar para nós e vai falar, acertou, miserável. Agora deu certo, agora foi. Haverá um momento em que nós seremos plenamente aceitos diante de Deus. Hoje o Senhor só não acaba com a gente por conta da mediação de Cristo. Tira Cristo, a gente morre. Mas haverá um dia que o Senhor vai olhar para nós, e não significa dizer que nós não precisaremos de Cristo, não é isso. Mas que os nossos atos serão atos de justiça. E o Senhor vai se alegrar em nós, vai se regozijar em nós. É aquele momento que o filho dá prazer ao pai. Isso é uma satisfação gigantesca. Então deu certo? Deu. Eu fiz direitinho? Fez. Louvado seja Deus. Eu erro tanto, irmãos, que eu fico pensando, vai ter um dia então que finalmente eu vou fazer isso, o Senhor vai falar, bom, agora sim. Naquele dia, isso vai acontecer. Ele vai se regozijar em nós. Aquele dia será um dia de festa, por fim, irmãos, para aqueles que estão em situação de perseguição. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei.
Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar, e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Havia ainda em Israel uma pequena parte fiel. Essa parte fiel era expulsa, não tinha lugar. Os sacerdotes que deveriam aceitar estes, os rejeitavam, os punham para fora. É quase como que dizer, vocês são santos demais para estarem aqui. Não dá. Eles eram expulsos, perseguidos, impedidos de congregar com os demais, perseguidos pela sua fé e devoção sincera a Deus. Mas naquele dia, diz o texto, o próprio Deus vai ajuntá-los. Nós temos orado aqui pelos nossos irmãos no Iêmen, que sofrem dura perseguição religiosa, que sofrem maldições por conta do nome de Cristo Jesus. Naquele dia, eles serão recolhidos. Estes que não podem congregar, que não podem ter esse privilégio de estar com os irmãos, cantar louvores, prestar culto ao Senhor, naquele dia eles vão poder se juntar ao coro solene do povo de Deus adorando ao Senhor. A palavra que nos foi traduzida como recolherei tem como raiz a ideia da ave que põe debaixo das suas asas os seus filhotes. É isso que o Senhor está falando. Estes que sofrem tanto pelo meu nome, como uma ave que cuida dos seus pintinhos ali embaixo, assim eu vou fazer. Vou recolhê-los para junto de mim. Vou protegê-los. E farei deles um nome, um povo, uma nação. Esses que são desprezados e tidos como qualquer um, que sofrem a opressão, que não têm os seus direitos garantidos, naquele dia terão um nome, naquele dia terão a minha proteção e a minha segurança. Por isso, canta, rejubila, festeja, ó filha de Sião. Talvez você não seja um perseguido em um país de severa perseguição religiosa, mas talvez você sofra alguma coisa no seu lar, já sofreu alguma coisa no seu trabalho, por defender a sua fé, suas convicções, é desprezado por alguns, perdeu amigos. Naquele dia o Senhor fala, vem. Aquele lugar que você nunca se encaixou lá, vai ser um lugar que você vai se encaixar aqui. Eu costumo ilustrar isso com o meu tempo de escola. Escola para mim sempre foi terrível. O pior lugar que eu já estive na vida inteira foi a escola. Cada um dos dias e anos que eu vivi ali. Do pré até o ensino médio. Era terrível. Toda vez que chamava meu nome na chamada, alguém gritava lá do fundo, aleluia, glória a Deus! Porque zombavam muito de mim porque eu era crente. Como eu detestava a escola. Era o lugar que eu não me encaixava. É como ouvir do Senhor, naquele dia, vai ter um lugar que você se encaixa direitinho. Naquele dia vai ter um lugar que as pessoas não vão zombar da sua fé. Que você não vai ser um estranho tentando fazer coisas certas no meio de um monte de gente que faz tudo errado. Naquele dia, eu vou recolher, você vai adorar. Isso vai ser bom, isso vai ser legítimo. Você receberá um nome. Saiba de uma coisa, os vossos olhos verão tudo isso. Irmãos, como que a gente pode aplicar esse último ponto para as nossas vidas? Primeiro, tenha ânimo. O grande dia do Senhor está chegando. Um dia de juízo, um dia de ordem, mas um dia de festa. A gente pode começar a festejar agora. Se é verdade que nós ainda não vivemos esta realidade consumada, pelo menos o tempo que o Senhor reservou para o santo ajuntamento, o domingo, o dia dele, é esse momento em que nós podemos viver uma parte dessa experiência do grande dia. Não despreze.
Viver esse momento é esse tempo de festa, esse tempo em que os eleitos se reúnem adorando o Senhor, onde o ímpio e o iníquo fica lá para fora, onde o povo de Deus faz as coisas santas de Deus, e aqui tudo se encaixa junto com a santidade da palavra do Senhor e com a santidade do Deus que está sendo adorado. Então aqui é o lugar que a gente pode, com alegria, se reunir e festejar, mas aí você prefere ficar em casa dormindo. Talvez o seu dia seja para o dia do juízo e não para o dia de festa. Porque se essa festa não te agrada hoje, não vai te agradar na eternidade. Se não é prazeroso para você estar junto com o povo de Deus, nesta ordem santa que Ele coloca do caos dos outros dias, deixa eu te falar uma coisa, você não vai gostar da gente lá em cima, não. Se aqui não é bom, você não vai gostar disso lá. Então, todas as vezes que nós somos convidados ao culto, a gente tem que falar: alegrei-me quando me disseram, chegou o melhor momento da minha semana, chegou o melhor dia. Eu sei que ainda não é o grande dia do Senhor, mas já é uma parte disso em que eu vejo as coisas em ordem, eu vejo as coisas em santidade, eu vejo os meus irmãos em Cristo, eu vejo lábios puros em Cristo Jesus, louvando e rendendo louvores a Deus. Então eu aproveito esse momento, eu canto com alegria, eu não tenho uma cara fechada, sisuda, eu ouço que o Senhor me perdoou e o sorriso vem ao meu rosto, eu ouço que foram afastadas as sentenças contra mim. Então quando o grupo começa a cantar, eu fico de pé e canto com muita alegria, com muita devoção. Eu sirvo ao Senhor, seja lá no estacionamento, com as crianças, no café, na projeção, mas faço isso com muito ânimo, porque eu estou vendo parte do grande dia do Senhor. Então eu tenho ânimo, eu vivo a festa domingo após domingo. Celebre, festeja. Mas sabe como é que você pode aplicar esse último ponto na sua vida também? Prega o Evangelho. Tem muita gente que no último dia não vai viver um tempo de festa, vai viver um tempo de juízo. Eu não sei quem são os eleitos, não sei onde eles estão, mas se eu pregar o Evangelho e um eleito se converter, é mais um que recebeu o ingresso para a festa do grande dia. Ok, terminamos. O último dia vai vir, o grande dia do Senhor vai chegar, um dia de juízo, um dia de ordem, um dia de festa. Essas três realidades vão acontecer, querendo você ou não, acreditando você ou não, sendo crente, presbiteriano, calvinista, reformado, arminiano, pentecostal, ateu, essas coisas vão acontecer. Pergunta que eu te faço: onde você vai estar no grande dia do Senhor? Entre aqueles que estarão sendo julgados e recebendo o juízo de Deus? Recebendo todo o furor da ira do Senhor, porque de forma soberba não reconheceram que são pecadores e não confiaram no nome do Senhor Jesus para a salvação? Ou você estará entre aqueles que estarão em festa, celebrando a chegada do Rei? Só tem um jeito de você participar da festa: o ingresso, o acesso é Cristo Jesus. Não há justiça nem em mim nem em você. A justiça está em Cristo. Ele cumpriu perfeitamente a lei. Ele pagou o preço. A aceitação do pagamento da dívida está na ressurreição. Crê em Cristo Jesus. Confie tão somente nos méritos de Cristo Jesus para a sua salvação. Renda a sua vida a Cristo Jesus como resposta de que você entendeu o que Ele fez por você. E aí o ingresso na festa está garantido. Que o Senhor conduza o meu e o seu coração a Cristo Jesus, para que no grande dia do Senhor vivamos um tempo de festa. Oremos. Santo Deus, é visível a maldade do mundo, é crescente a corrupção, e os últimos dias serão assim. Aproxima o grande dia do Senhor, o dia da tua volta. Não sabemos quando será, virá como ladrão. Pode ser hoje. Maranata, quem dera fosse. Contudo, é certo que virá esse dia. Será um dia de juízo, dor, tristeza para aqueles que não creram. Será um dia de ordem, onde todos os efeitos críticos e tristes do pecado serão desfeitos. Será um dia de festa para o teu povo. Ah, que dia glorioso! Que dia glorioso há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo das nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Nesse dia glorioso, nós queremos estar ao teu lado, Senhor Jesus, festejando e celebrando
cantando, jubilosos, porque chegou o tempo de recebermos lábios puros, vestes brancas, ser removida de nós toda sentença, toda culpa, sermos colocados em santidade para todo sempre, guardados, apacentados, pastoreados pelo Senhor. Dias em que os nossos irmãos que não podem congregar nem reunir estarão conosco. Ó Deus, desperta em nós o desejo para viver este dia, para pregar o Evangelho, para que outros tantos venham e participem conosco desta grande festa. Que assim seja em nome do Senhor Jesus.